Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 7 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje essa passagem tão famosa, onde Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos na barca. Um fato extraordinário, o Senhor que tem o poder sobre a ordem natural das coisas, sobre as forças da natureza. Esse é uma das manifestações do poder de Jesus, da sua onipotência. E nessa passagem, o evangelista Mateus ele deixa muito claro algumas realidades que possamos compreender e entender, para que possamos experimentar essa realidade do poder de Deus na nossa vida e, ao experimentar isso, amadurecermos, crescermos na nossa vivência de fé, no nosso seguimento a Jesus, na nossa vida espiritual. É interessante perceber que aqueles discípulos, eles não vão por espontânea vontade atravessar o mar a barco. Jesus, depois de realizar um fato que foi o milagre da multiplicação dos pães, ele obriga, ele manda os seus discípulos seguirem à sua frente e vai rezar, vai ficar uma noite a sós. Ele obriga os discípulos a entrarem na barca, manda para ali eles fazerem aquela experiência. De fato, ele obriga para quê? Jesus manda para quê? Para que eles pudessem ultrapassar, passar por aquela tempestade, encontrar aquele momento talvez conflituoso de ventos, de uma realidade talvez atribulada de inseguranças. Queridos irmãos, amadas irmãs, aqui é um grande fato. Estar com Jesus, seguir a Jesus, não é isenção de
termos problemas, de não termos inseguranças, de não termos ventos contrários. Essa é a realidade, talvez, que essa palavra quer fortalecer no nosso coração. Às vezes nós não entendemos os problemas que podemos viver na nossa vida e às vezes até questionamos os porquês para Deus, por que eu estou vivendo isso, por causa dessa tribulação, desse momento de insegurança. Querido, ter Jesus na vida não é isenção de problema, mas é certeza que Ele é maior do que todas as coisas. É a certeza de que Ele nos dá força e o poder dEle supera todos os poderes contrários, todos os ventos contrários que podemos viver nessa vida. Da mesma forma, aqui nós temos essa passagem, esse diálogo de Pedro. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Mas diz a palavra que ele sentiu os ventos e começou a afundar. De fato, queridos, todos nós na nossa vida teremos ventos, teremos tempestades. Mas qual é o grande segredo que essa passagem quer nos ensinar hoje? Que em meio às tempestades, que eu e você possamos estar sempre com o olhar fixo a Jesus. O grande problema de Pedro é que ele se assustou com os ventos, com as ondas batendo e tirou o seu foco de Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça hoje. Que em meio às tempestades que eu e você possamos viver nessa vida, saibamos que Deus é maior do que tudo e cabe a nós, fortalecidos pela graça, sempre termos os olhos fixos em Jesus, em todas as circunstâncias, porque assim teremos força para ultrapassar todas as batalhas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.